E aí, moçada do primeiro ano, beleza? Nós vamos para o vídeo 5, né? Lembrando que o bimestre todo tem 6 vídeos, então nós já estamos aqui na porta do fim, né? Vamos lá, então, para nossas questões 17 a 20. E vamos para o fim do fim, né? Então, quem está com atividade atrasada, dá tempo de fazer ainda, arrocha, para você não fazer recuperação, e vamos que vamos. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui, todos os nossos slides vai falar de consumo dos recursos naturais, o que é a sustentabilidade, combustíveis renováveis e, como deu slide demais, eu não coloquei slide aí sobre o ciclo hidrológico, mas o ciclo hidrológico você estuda desde o 6º ano, né? Que é a 5ª série. Então, não preciso de eu falar dele, mas na questão lá que fala sobre o ciclo hidrológico, eu comento alguma coisa, beleza? O que são recursos naturais? Matéria ou energia presentes na natureza, essenciais ou úteis para o homem. Os recursos naturais podem ser consumidos muito mais rapidamente do que se formam na natureza, né? E repostos naturalmente num prazo relativamente curto. Então, consumidos muito mais rapidamente do que se forma na natureza, eles são os não renováveis. E os que são renováveis são aqueles que, num prazo relativamente curto, eles conseguem brotar, aparecer de novo na natureza e assim por diante. Nós temos aqui, ó, painéis solares, recursos naturais, pesca, diamantes, água, plataforma petrolífera. Outro, a água existe na Terra nos 3 estados físicos, aí o sólido, líquido, gasoso, né? Os recursos hídricos representam a quantidade de água doce, superficial e subterrânea que está à disposição do ser humano. No entanto, apenas uma pequena parte está disponível no uso para o ser humano. Apenas água doce presente nos lagos, rios, ribeiros e lençóis de água subterrânea, que são os aquíferos, né? Está potencialmente disponível. Olha aí, nos lençóis de água subterrânea existe 100 vezes mais água do que nos lagos e rios, mas a maior parte está demasiadamente profunda. Como nós utilizamos esses recursos hídricos? Nós, que eu falo, ser humano na face da terra, né? Só aqui no Brasil ou Anápolis não, tá? Consumo agrícola, consumo industrial, consumo doméstico, né? Atualmente, durante a sua utilização nas diferentes atividades, existe desperdício de grande quantidade de água. A gente vê isso quando vai lavar louça, quando vai tomar banho, quando vai escovar dente, quando vai lavar carro, lavar quintal, né? Por exemplo, se você vai lavar um carro, você pode pegar água, colocar num balde, né? Você molha o carro, desliga. Desliga a mangueira, a torneira, põe água num balde, vai lá, ensaboa tudo, né? Ou bate o produto, aí depois volta, liga de novo. Não, o povo deixa ali jorrando a água. Por exemplo, você pode utilizar água da máquina que já está com sabão para você lavar o quintal, né? Você pode reutilizar a sua água, beleza? Você pode varrer a sua calçada ao invés de lavar, né? Isso aí que eu tô falando tudo é uma forma de não desperdiçar. Entra no chuveiro, molha seu corpo, molha a bucha, molha o sabão e desliga o chuveiro, ensaboa, volta, liga de novo. E é a mesma coisa para lavar o cabelo. O que a gente faz? A gente liga o chuveiro e chega o Berto debaixo do chuveiro. Qual é a qualidade da água que bebemos? A água utilizada para consumo humano é geralmente sujeita a tratamento prévio. Aí tem uma barragem, a água é retirada e canalizada para o tratamento. Aí ele mostra, né, como que é o tratamento aí, ó, por onde que passa, né, na ETA, que é a estação de tratamento de água. A água é sujeita a diferentes tratamentos e análises, que asseguram a qualidade da água para consumo humano. Aí aqui nessa jarra, a água entra na rede de distribuição com qualidade necessária para o consumo, ou seja, existem produtos lá dentro que nós temos que ter na água, beleza? Considera-se água potável a água que não causa prejuízo à saúde humana, isso é, que não contém micro-organismos patogênicos nem substâncias capazes de provocar doenças.
Aí a gente vai. A água doce do planeta é utilizada com grande desperdício no consumo doméstico, claro, na agricultura e nas atividades industriais. Olha aí, ó, como é que é consumida, né? De azul aqui nesse primeiro aqui. Ah, desculpa, eu cliquei sem querer. Eu devia ter clicado no lápis aqui antes e não foi. Então vamos lá. A gente vai falar da sustentabilidade, né? Que é o assunto do segundo slide, que é a sustentabilidade, os três pilares, as ações relacionadas à sustentabilidade e os benefícios e o desenvolvimento sustentável. O que é sustentabilidade? É um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações e atende a um conjunto de variáveis sociais, econômicas e ambientais. Quais são os três pilares? Os pilares são social, econômico e ambiental. O social. Sustentabilidade social se refere a um conjunto de ações que visam melhorar a qualidade de vida da população. Estas ações devem diminuir as desigualdades sociais, ampliar os direitos e garantir acesso a serviços, educação e saúde, principalmente, que visam possibilitar as pessoas a ter um pleno acesso à cidadania econômico. Os três pilares aí, econômico. Para que uma empresa seja economicamente sustentável, ela deve ser capaz de produzir, distribuir e oferecer os seus produtos ou serviços de forma que estabeleça uma relação de competitividade justa em relação aos demais concorrentes do mercado. E ambiental. Por fim, o desenvolvimento sustentável ambientalmente correto se refere a todas as condutas que possuam, direta ou indiretamente, algum impacto no meio ambiente, seja a curto, médio ou longo prazos. É comum vermos empresas adotando medidas mitigatórias, como, por exemplo, promover ações de plantio de árvores após a emissão de gases poluidores, como se uma coisa compensasse a outra. Beleza? Então vamos para o próximo. Ações relacionadas à exploração dos recursos de vegetais de florestas e matas de forma controlada. Preservação total de áreas verdes não destinada à exploração econômica. Ações que visem o incentivo à produção e consumo de alimentos orgânicos. Uso de fontes de energia limpas e renováveis para diminuir o consumo de combustíveis fósseis. Criação de atitudes pessoais e empresariais voltadas para a reciclagem de resíduos sólidos. Desenvolvimento da gestão sustentável nas empresas para diminuir o desperdício de matéria-prima e desenvolvimento de produtos com baixo consumo de energia. Atitudes voltadas para o consumo controlado de água, evitando ao máximo o desperdício. Benefícios da sustentabilidade. O principal benefício da sustentabilidade é a preservação ambiental por meio de medidas como economia de energia elétrica, utilização de fontes alternativas de energia, reciclagem de materiais, tratamento do lixo, diminuição da emissão de gases poluentes e fim do desmatamento e incentivo ao consumo sustentável. E o que é o desenvolvimento sustentável, então? Podemos definir desenvolvimento sustentável como a obtenção do crescimento econômico que é necessário através do desenvolvimento social e da preservação do meio ambiente para as gerações do presente e as futuras gerações, né? Para que isso aconteça, é necessário que se tenha uma preservação do meio ambiente, uma harmonização entre o desenvolvimento do setor econômico, a qualidade de vida, a justiça social e o uso de maneira racional dos recursos do meio ambiente, em especial a água. E aí a gente vai falar de combustíveis. Vamos ver. O que é um combustível? Definições: que arde, que tem a propriedade de se consumir pelo fogo. Qualquer material capaz de produzir grandes quantidades de calor. Ou, outra definição: qualquer substância que reage com oxigênio ou outro comburente, de forma violenta ou de forma a produzir calor, chamas e gases. Ou, outra definição: qualquer corpo cuja combinação química com outro seja exotérmica. Tipos de combustíveis: nós temos os fósseis,
né? Ele mostra aí uma plataforma petrolífera, para tirar o petróleo, claro, e carvão. E nós temos os combustíveis renováveis. Ele coloca placa aí de energia eólica, ele coloca esses negócios aqui do vento, esses negócios aqui das ondas, né? Geotérmica e assim por diante. Até a hidrelétrica, que é a que a gente mais usa aqui no Brasil. Tipos de combustíveis. Nós temos o fóssil, exemplo, petróleo. Origens do petróleo: micro-organismo aquático e marinho, animais e vegetais. Quais as características? Baixa velocidade de formação, não renováveis. Sua queima provoca aumento na quantidade de CO2 na atmosfera. E isso acontece também com carvão mineral, que é de origem de plantas e ocasiona isso aí. As características são a mesma. E o gás natural também tem as mesmas características. Isso é combustível fóssil, ou seja, esse não renova jamais. Uma vez retirado e acabou daquele lugar, já era, babau. Renovável, etanol e biodiesel. As características: biodegradável, renovável, produção de CO2 é compensada com o consumo posterior. Como a energia renováveis, ainda podemos citar a hidráulica, o calor, a eólica, a geotérmica, né? E a história disso? O homem primitivo apenas se apropriava do fogo já existente e o mantinha alimentando a fogueira com gravetos e outros tipos de substâncias que queimavam e que estavam ao seu alcance. Inicialmente era a madeira, depois o carvão vegetal e mineral, até chegar aos derivados do petróleo. E aí nós temos aqui petróleo. O termo petróleo, pedra, mais óleo, né? É usado atualmente, mas este líquido escuro e viscoso já recebeu outros nomes, o que muitas vezes confunde o leitor. Alcatrão, asfalto, azeite, bálsamo da terra, betume, breu, entre outros. E aí ele mostra aí, né, sobre o petróleo, a profundidade em que ele está aí. Combustíveis e seus poderes caloríficos. O gás natural, o GLP, que é o gás de cozinha, a gasolina, hidrogênio, a lenha, o óleo, né? O óleo diesel, o carvão mineral, o álcool etílico e assim por diante. Petróleo. As maiores reservas petrolíferas do mundo estão no Oriente Médio, então por isso que os Estados Unidos vivem atacando o Oriente Médio, né? Para trazer paz lá não, gente, presta atenção. O subsolo do Oriente Médio, que são os países da OPEP lá, que são os países produtores de petróleo, né? Exportadores também, os maiores produtores de petróleo do mundo é o do Oriente Médio. Eles têm o subsolo mais rico do planeta. Vocês acham que os Estados Unidos estão lá para levar paz? Que é isso, eles querem o petróleo deles. Por quê? Porque com esse combustível, eles podem ficar cada vez mais ricos e com mais energia combustível do mundo. E os países com maiores reservas são a Arábia Saudita, o Canadá, né, que fica na América do Norte lá, o Irã, o Iraque e o Kuwait, os Emirados Árabes. Então, ó, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes, todos eles estão no Oriente Médio. O Canadá na América do Norte, a Venezuela na América do Sul e a Rússia fica na Rússia mesmo, né? Frações obtidas, a destilação fracionada e as aplicações. E aí ele tem aí o que pode ser retirado do petróleo, gente. Depois vocês deem uma aumentada ou busquem esse negócio na internet, vocês vão ficar loucos com a quantidade de coisas. E o carvão? Diferente do carvão vegetal, formado normalmente pela carbonização da lenha, chamado também de carvão de lenha, o carvão mineral é considerado uma rocha orgânica combustível. Gás natural, formado por uma mistura de hidrocarbonetos, onde se encontra em maior concentração o metano, seguido do etano e também pequenas quantidades de propano, butano, gás nitrogênio e dióxido de carbono. Essa mistura gasosa é encontrada no subsolo, diferentemente dos gases GLP, que é aquele gás, né, que a gente utiliza em casa para fazer as alimentações, gás liquefeito de petróleo e gás de refinaria, que são provenientes de processos industriais. E agora, a gente vai continuar aqui no que mais interessa para a gente, que são os combustíveis renováveis ou biocombustíveis. Biocombustíveis são combustíveis produzidos a partir de material de origem biológica não fóssil,
também conhecido pelo termo biomassa, que se transforma através de reações químicas. Aí ele mostra aí cana de açúcar, girassol, esse outro aqui não dá para eu ver, soja, né? Os biocombustíveis são renováveis, isto é, são provenientes de fontes que podem ser repostas em quantidade e velocidade proporcional à sua utilização, sem o risco de se esgotar. Por exemplo, o ser humano ele faz tudo tão rápido, que é como se ele é tão rápido para a natureza que é como se fosse uma vertigem. E aí, no caso desses biocombustíveis, eles podem ser repostos com essa mesma velocidade sem ter o perigo de acabar, né? Porque eles são produzidos. O ser humano planta todos esses grãos, essa cana-de-açúcar e tudo, e eles são produzidos. Então não corre o risco, né, de acabar, pelo menos por agora, não. Combustíveis renováveis ou biocombustíveis, continuando, eles não contribuem para o acúmulo de CO2, um dos chamados gases do efeito estufa, uma vez que os gases gerados na sua queima são reabsorvidos na biomassa da safra seguinte, mantendo o equilíbrio entre absorção e emissão. Bom, então vamos ver a biomassa e os exemplos. Plantas aquáticas e terrestres. Então nós temos cana-de-açúcar, algodão, amendoim, dendê, girassol, óleo e milho. Os óleos vegetais, nós temos de buriti, babaçu, mamona, dendê e outros. Resíduos urbanos, nós temos no aterro sanitário, nós temos o lodo do esgoto. E esse lodo aí, ele pode ser transformado em combustível, porque depois vai fazer uma secagem daquilo ali, né? Vai ficar aquela. É tipo uma planta, vai ficar sequinha e vai fazer isso, né? Resíduos industriais de madeira, de alimentos, de bebidas, de papel, de celulose, de beneficiamento de grãos. E resíduos florestais, o bagaço da cana e o esterco, né? Algumas vantagens da utilização de biodiesel são as seguintes: é uma energia de fonte renovável, diminui a dependência do petróleo, pode ser produzido por um maior número de países quando comparado com o número dos produtores de petróleo, cerca de 120 e 15, respectivamente. Por exemplo, 120 países mexem com petróleo e 15 são os que mexem com o biocombustível, gerando um mercado mundial para o produto. Emite menos gases poluentes e material particulado do que o diesel e a gasolina. O CO2, que é o dióxido de carbono, gerado na sua queima, é consumido na safra seguinte, diminuindo a presença de gases do efeito estufa. Algumas das preocupações e desvantagens associadas à produção de biocombustíveis. A produção da matéria-prima para a produção de grandes quantidades de biocombustíveis pode levar ao esgotamento do solo, né? A destruição da fauna e flora regional, aumento do risco de erradicação de espécies animais e vegetais, possível aparecimento de novos parasitas e invasão das áreas de florestas tropicais pelas lavouras. Realmente, por isso que eu falei que não é por agora que pode acabar esse combustível. Porém, né, uma hora vai acabar, porque isso vai acabar acontecendo, né? Porque as pessoas não vão diminuir o consumo de biocombustível, ao contrário, elas vão aumentar. A energia necessária para irrigação, aplicação de adubos e utilização de máquinas agrícolas, transporte e armazenamento não é levada em conta no balanço de emissão de CO2. Cogita-se que poderá haver uma subida nos preços dos alimentos, ocasionada pelo aumento da demanda de matéria-prima para a produção de biocombustíveis. Então, tipo, etanol, açúcar, né? O açúcar branco, ele vai subir o valor, por quê? É muito melhor eu vender para eles que querem fazer o biocombustível do que eu estar produzindo o etanol e produzindo açúcar, entendeu? O álcool combustível, que é o etanol, né? Que bem antes, alguns anos atrás, a gente chegava no posto e falava assim, eu quero álcool, né, no carro. Hoje você não fala o álcool, lá está escrito etanol. Do ponto de vista químico, o álcool é o composto orgânico que contém um grupamento OH, hidroxila, ligado a um carbono primário. No Brasil, o álcool combustível pode ser usado sob duas formas. O álcool etanol, né? O álcool anidro, aquele usado como aditivo para gasolina, e o álcool hidratado, aquele usado diretamente como combustível para os carros, a álcool ou biocombustíveis, que é o flex fuel, são os carros
flex, né? Que é gasolina ou etanol. Álcoois como metanol e etanol podem ser obtidos tanto de fontes fósseis, gás natural, quanto de fontes renováveis, que é a biomassa. Mas o processo mais utilizado para a produção comercial de etanol é o de fermentação. E aí ele mostra aqui uma plantação, né, de cana-de-açúcar, e lá no fundo seria a indústria aí de sucro-alcooleira. Por que sucro-alcooleira, Verão? Porque produz o açúcar e o álcool etanol. Beleza? Bom, no Brasil, na América Latina, uma parte da África, a Índia toda e o sudeste da Ásia, eles têm matéria-prima da cana-de-açúcar, ou seja, eles têm, né? E ela é convertida em sacarose, glicose, frutose e etanol. Nos Estados Unidos e na China, eles produzem, a matéria-prima deles é o milho, que é convertido em amido, em glicose e etanol. Que amido é esse, professora? Eu nunca sei o que é amido. Sabe aquela maisena que a gente compra na caixinha amarela no mercado, que a marca é maisena? Então, maisena é o amido, é chamado de amido de milho, tá? E na Europa, a matéria-prima deles é beterraba e uva, em alguns casos. Beterraba? Tipo aquela nossa? Não, tipo a nossa não. A nossa é totalmente roxa, né? A beterraba deles é branca. Mas dizem que é o mesmo sabor e tem o mesmo doce da beterraba nossa, só muda a cor. Qual que é a conversão dela? Sacarose, né? Que é um açúcar natural também. A cana-de-açúcar tem os 3 tipos de açúcar, que é sacarose, a glicose e a frutose. A banana também tem esses 3 tipos de açúcar, tá? Que é o açúcar natural, sacarose, frutose e glicose. E a beterraba também. E também, né, sacarose, frutose e glicose e transforma em etanol. É um substituto atóxico do óleo diesel de fonte mineral, podendo ser usado tal qual B100 ou em misturas com diesel em motores de caminhões, tratores, ônibus e outros veículos motores a combustão interna de ciclo diesel, além de motores utilizados para geração de energia elétrica, que são estacionários. Então, questão 17. Se cada pessoa da Terra tivesse computador, celular e carro, cada pessoa da Terra consumisse a mesma quantidade de água, de cereais e de energia que os americanos, quando ele fala americanos aqui, gente, eles estão falando dos norte-americanos. Por quê? Porque nós também somos americanos, só que nós somos tidos como sul-americanos, tá? Então, quando a gente falar das pessoas que nascem na América do Norte, a gente pode falar os norte-americanos ou os Yankees. Ai, mas que os americanos, nós também somos americanos. Seria preciso 4 planetas para dar conta do recado. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a apropriação de bens de consumo e recursos no mundo atual, o que podemos afirmar? E aí nós temos a nossa resposta toda aqui. Então, quando você for fazer, ó, não economiza caneta não, arrocha. O padrão de consumo norte-americano evidencia uma relação socioambiental predatória e insustentável. O texto revela que o nível de consumo e de utilização dos recursos naturais com base no padrão de vida estadunidense é insustentável, pois extrapola a capacidade de renovação desses mesmos recursos do planeta. Por isso, é preciso repensar a forma com que a sociedade capitalista explora o meio. Questão 18. No presente, observa-se crescente atenção aos efeitos da atividade humana em diferentes áreas sobre o meio ambiente, sendo constante nos fóruns internacionais e nas instâncias nacionais. A referência à sustentabilidade como princípio orientador de ações e propostas que deles emanam. A sustentabilidade explica-se pela. E aí você vai copiar essa resposta aqui todinha, beleza? 19. Ele vai colocar aqui do lado, ó, as pressões ambientais pela redução na emissão de gás estufa, somadas ao anseio pela diminuição da dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para combustíveis renováveis. Aí ele coloca aqui do lado esse quadro, né? E termina o texto aqui embaixo que tem na apostila de vocês. Considerando as informações do texto, é correto afirmar que. Aí você vai colocar essa resposta aqui todinha, beleza? Questão 20.
Os antigos filósofos, observando o grande volume de água de rios como o Nilo, o Reno e outros, imaginavam que as chuvas eram insuficientes para alimentar tão consideráveis massas de água. Foi no século XVIII que Pierre Pernot mediu a quantidade de chuva durante 3 anos na cabeceira do rio Sena. Também mediu o volume de água do referido rio e chegou à conclusão de que apenas a sexta parte se escoava e o restante era evaporado. Ele fez a investigação e concluiu que a investigação feita por ele contribuiu diretamente para a explicação científica sobre o quê? Sobre o ciclo hidrológico. Belezinha? Então é isso, meus queridos. Até mais!